Graças a Deus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Abra sua Bíblia comigo lá no livro de Josué, texto que já foi lido aqui nessa noite, e é neste mesmo que nós vamos meditar juntos. Josué, capítulo de número 1. Glória a Deus. Quero agradecer a honra que me é concedida, nosso pastor presidente, os pastores auxiliares aqui da sede, pastor Marcos, pastor William, dirigente da Vitória, pastor Aloísio. Uma alegria estar aqui com os companheiros todos, Deus abençoe. Queridos, Josué 1, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 9. Eu estou aqui com a Almeida, revista atualizada. Diz assim, ó: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém? Podeis assentar, queridos irmãos. Texto muito maravilhoso, que, de uma certa forma, Deus já confirmou nessa noite, quando o pastor Aloísio fez a leitura. Um texto que fala aos nossos corações. Em diversas situações, em diversos momentos da minha vida, esse texto tem falado ao meu coração. Cada vez com uma interpretação, mas sempre no mesmo sentido. Isso é algo maravilhoso. Todos nós conhecemos a história de Josué, especialmente esse momento que nós estamos vendo aqui no início do livro que traz o seu nome, um momento em que ele se encontrava para tomar uma decisão. O seu líder, o seu mentor, o seu superior havia morrido. Eles estavam pranteando. Se você lê ali o livro de Deuteronômio, fala sobre a morte de Moisés e diz que eles prantearam por aproximadamente 30 dias. Então foi uma situação que o povo estava preocupado, todos estavam em dúvida do que deveriam fazer. Perdoe. Todos estavam em dúvida do que deveriam fazer. Cadê Moisés? Morreu, não acharam o seu corpo. Talvez agora não temos mais a oportunidade de ir para a terra prometida. Como será o nosso próximo passo? Como será o destino agora do povo de Israel que está aguardando para entrar na terra a qual o Senhor lhes prometeu? Veja, Moisés não era um líder qualquer. Ele ainda hoje é conhecido como o grande legislador de Israel. É o homem que Deus usava para direcionar todo aquele povo. Era profeta, era um homem de Deus que viu ao Senhor face a face, teve experiências extraordinárias com o Senhor. Se você pegar o historiador Flávio Joséfo, no livro A História dos Hebreus, ele vai dizer que não houve homem com sabedoria tal como Moisés na época. Não houve homem que conseguisse dirigir ou direcionar o povo com a habilidade que Moisés possuía. Era um grande homem,
um grande líder, um grande general de guerra, inclusive as suas batalhas entraram para a história do reino de Israel, de todo o povo de Israel. Este homem havia morrido. Um homem de grande conhecimento e de grande valor diante do povo. Faleceu Moisés. Mas veja que para a história do povo de Israel, a morte deste grande homem que todos acreditavam era apenas uma vírgula. Se você for ler o comentário do Matthew Henry, ele vai falar que esse ponto era apenas uma vírgula na história ou no projeto de Deus para o povo de Israel, bem como para o projeto de Deus para toda a humanidade. Apenas uma vírgula. E é aqui que eu quero que você se coloque neste momento. Uma vírgula. Talvez esse momento que nós estamos passando, todos juntos, uma pandemia, restrições, uma doença invisível, vírus e etc., seja uma vírgula na nossa história, uma pausa. E o que nós faremos a partir desta pausa é que Deus dirige Josué aqui nesse texto. O que ele deveria fazer a partir dali? Ele precisava assumir a grande responsabilidade que já havia sido proposta a ele desde o momento que o Senhor começou a usá-lo, desde o momento que Moisés chamou-o para tê-lo por perto como seu servo, que ele começou a acompanhar as decisões do líder do povo. Agora ele precisava assumir de vez aquela posição, não podia se acovardar. Talvez neste momento Josué tenha deixado alguma dúvida entrar no seu coração, se atemorizou por algum motivo. Às vezes isso acontece conosco também. Josué não era um jovem, um adolescente, já era um homem formado, maduro, já tinha experiência de batalhas, tinha sido general de guerra do próprio povo de Israel. Mas ele se atemorizou. Pelo teor da mensagem que o Senhor vem a falar com ele, ele estava temeroso. Tinham vencido os 30 dias de luto, e agora o que nós vamos fazer? Estavam escondidos, talvez não saíam das suas tendas. E aí o Senhor vem e fala com Josué. Veja, versículo de número 2. O Senhor vem a Josué e fala: Josué, Moisés, o meu servo, é morto. Agora eu vou te dar uma direção do que você deve fazer. A primeira coisa que nós, como povo de Deus, como crentes, como líderes, como pais de família, como empreendedores, como qualquer seja a profissão ou a situação que nós estejamos enfrentando, a primeira coisa que nós precisamos é uma direção do alto. Não adianta procurarmos direção em tantas outras coisas. Liga o controle e procura, digita lá e procura, escuta alguém famoso e procura. Não. É de Deus que vem a direção. A primeira coisa que Josué recebe é uma direção do Senhor. O Senhor disse: Josué, levanta-te e passa esse Jordão, tu e todo este povo. Tem direção melhor do que essa? Não importa se o Jordão estava cheio ou estava vazio, não importa a quantidade de pessoa que estava sendo liderada por ele naquele momento, a ordem foi dada, a direção foi dada pelo Senhor. Não pode temer, não pode se acovardar. A primeira coisa então, o Senhor dá uma direção para Josué, para onde ele deveria ir. Isso é um cumprimento de todas as profecias que o povo de Israel já bem conhecia a respeito da terra prometida, que eles tanto ansiavam. Eles já andavam há 40 anos no deserto em busca deste momento especial. Embora uma geração tenha passado, mas aqueles que eram os descendentes daquela geração também esperavam por este momento. E agora é a hora. Aquilo que eles se prepararam tanto, era agora o momento deles tomarem posse. O Senhor vem e fala para o líder: levanta-te e passa o Jordão, tu juntamente com este povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Se você ainda não recebeu a direção, continue buscando, continue orando, continue esperando o Senhor falar. E aí o Senhor fala de uma imensidão de maneiras.
Ele fala através da sua santa e bendita palavra, Ele fala através da voz de um líder, de um pastor, através da voz do cônjuge, através do próprio testemunho interior, que é o próprio Espírito Santo revelando ao coração, através de profecias, através de sonhos e visões, porque nós cremos ainda na atualidade dos dons. O Senhor fala de diversas maneiras. Geralmente Ele confirma, às vezes Ele fala de uma, de outra, e a gente não entende, Ele confirma através de uma outra maneira. Mas nós precisamos ter a direção do Senhor, para não darmos passo em falso. Veja que o próprio líder de Josué, na sua, digamos, tenra idade, não era tão novo quando ele matou aquele egípcio, mas lá atrás, antes do ministério se cumprir, ele não esperou a direção do Senhor, ele começou a agir pelas suas próprias mãos. Então ele matou o egípcio, escondeu e saiu fugido do Egito. Tentou adiantar o propósito. Não tem a direção, aguarde, busque. Jesus, quando foi assunto aos céus, ele disse para os discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí então eles iriam anunciar em Jerusalém, a Judéia, a Samaria, até os confins da terra. O momento que recebesse a direção completa. Mas tem mais coisa que o Senhor faz por Josué. Versículo número 3, se você tiver a Bíblia aberta, você pode ir acompanhando aí. Versículo número 3, diz assim, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, no versículo 2, o Senhor deu a direção. Claro que essas divisões dos versículos foram feitas para nós entendermos melhor o contexto. Mas o Senhor falou com Josué e foi escrito aqui, não sei se foi exatamente nesta ordem, mas o Senhor falou, isso é o que nós sabemos. Então, em segundo lugar, o Senhor deu uma confirmação de que a promessa, o propósito não havia caído por terra. A morte do homem de Deus não mudou o propósito do Senhor para Josué e para todo o povo de Israel. A pandemia que assola o mundo não mudou o propósito do Senhor para a sua igreja, para a tua casa, para o teu trabalho, não mudou. As palavras do Senhor não passam, elas permanecem. O Senhor está dizendo: Josué, por que vocês estão temerosos? Fizeram um luto de 30 dias, é um dos maiores tempos de luto do povo de Israel, 30 dias, está na história dos hebreus. Fizeram todo esse tempo e agora vão voltar para casa? Vão voltar para o Egito, serem escravos? Não, eu estou confirmando a você que eu vou dar a terra que eu prometi a vocês, como eu falei a Moisés. O Senhor confirmou a promessa. Como é maravilhoso quando Deus confirma uma promessa nas nossas vidas. A gente não tem palavras para expressar. Chora, pula, grita, se alegra muito. Às vezes Deus usa alguém para confirmar algo que só você está sabendo. Que você está orando lá no seu quarto, sozinho, e o Senhor vem e diz: eu estou contigo, eu vou fazer aquilo que eu prometi. É isso que Deus estava fazendo com Josué naquele momento. Ele deu uma direção do que Josué deveria fazer. Ele deu uma confirmação de que ele estaria com ele, que ele deu a terra como havia prometido. Então ele deu uma confirmação da sua promessa. Na sequência, versículo número 4, diz assim, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, ao rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Olha o que eu entendi nesse texto aqui. Deus deu uma direção, Deus confirmou que continuava firme o propósito, e agora Deus dá a abrangência da visão para este líder. Um homem de Deus, um servo de Deus, um crente, seja um pastor, um obreiro, um líder de departamento, um pai de família, alguém que está começando a sua carreira profissional, ele precisa também ter a sua visão aberta. Ele precisa saber qual a abrangência do plano de Deus para a sua vida. Então o Senhor diz exatamente para Josué qual era a extensão do terreno, qual era a extensão da terra, ou seja, abriu a visão daquele homem. Você já conversou com homens
visionários ou mulheres, você chega e conversa com ele, ele olha para um terreno baldio e ele diz: ali está um grande templo, vai ser assim, assim, assim. Ele chega numa cidade pequena e ele diz: aqui tem uma grande congregação, tantas almas. Ele olha para um terreno baldio e ele diz: aqui vai dar uma cruzada evangelística. Ele olha para um doente e ele diz: aqui tem um milagre que está para acontecer. Deus dá a visão aos seus servos, uma visão abrangente de quão grandes são os seus planos para aquele momento e para a sua vida. Josué tem esta confirmação do Senhor. O Senhor está dizendo: Josué, vocês não vão apenas atravessar o Jordão e ficar por ali mesmo acampados. Não, a terra que eu prometi a vocês, ela é completa. É toda esta extensão, assim, 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 assim. Tudo isso será o vosso termo. O Senhor revela para Josué qual era a visão de tudo que ele tinha para eles. Foram 3 pontos. O quarto, versículo número 5. O Senhor diz assim, ó: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Só de ler isso já dá vontade de dar um glória e saltar de alegria. Porque isso vale para nós também, para mim e para você. Aqui o Senhor está confirmando para Josué o comprometimento com ele, não simplesmente outorgando a sua liderança, não, vai além. Deixa eu explicar por quê. Porque talvez o povo se reunisse e elegesse Josué como o líder. Era o que estava mais próximo de Moisés, era o que talvez tivesse mais experiência de batalha, era provavelmente um dos mais velhos que havia ficado da geração anterior, junto com Caleb, que era o outro espia daqueles 12 que foram espiar a terra. Talvez o povo selecionasse ele, mas vai além. Além do conhecimento do povo, além da titulação que ele teria. O finzinho dessa frase diz assim, ó: serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Em última análise, o que mais nós precisamos para fazer qualquer coisa nesta terra é a presença do Senhor. Você lembra que o próprio líder de Josué, o seu mentor, em determinado momento ele orava e ele insistia com Deus e ele disse: Senhor, se tu não fores conosco, não nos deixes sair daqui. Ele não queria que o Senhor enviasse anjo, que o Senhor somente destruísse os exércitos. Ele queria a presença de Deus junto com ele. Irmãos, nós precisamos ansiar pela presença do Senhor junto conosco. Não é simplesmente que o Senhor abra uma porta para nós entrarmos por ela e depois não termos mais a presença. Não adianta. É melhor que aquela porta se mantenha fechada, mas que nós andemos junto com Ele, do jeitinho que Ele quer para nós. Josué aqui está recebendo uma confirmação: eu serei contigo, Josué, eu não te deixarei, eu não te desampararei. Talvez Josué estivesse pensando: esse povo é povo de dura cerviz, é povo que não queria saber dos profetas, é povo que fazia Moisés, homem mais manso da terra, se irritar, perder a calma, ferir a rocha. É um povo difícil, são muitas pessoas além da minha capacidade de liderar. O Senhor diz: eu estou contigo. Quando você começa a olhar todos os aspectos, os prós e contras, tu coloca só os aspectos negativos, precisa uma intervenção do Senhor para dizer: eu estou contigo. E além, ele disse: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Tem um grupinho que vai fazer complô contra a tua liderança, Josué? Não tem problema, eu estou contigo, ninguém vai poder te resistir. Tem uma flecha que vai entrar na tua casa, meu irmão? Não tem problema, ninguém vai te resistir, eu estou contigo. Tem um problema que vai se abater sobre a empresa, sobre o trabalho, sobre a vida acadêmica ou profissional? Não tem problema, eu estou contigo, ninguém vai te resistir. Sabe, quando nós tomamos posse desta palavra, nós saímos andando como gigantes, e não tem demônio que pare, porque a palavra diz: ninguém pode resistir. Então você vai e expulsa, você resiste o inimigo e ele foge de você. Mas claro, precisa ter essa palavra.
São 4 pontos que o Senhor fala com o seu escolhido, assim como Ele fala conosco aqui nesta noite. Ele fala, basta nós prestarmos atenção na sua palavra, prestarmos atenção na maneira extraordinária que Ele vai falando aos nossos corações. Ele dá a direção, Ele dá a confirmação, Ele dá a visão completa, Ele se compromete com Ele. Talvez você já esteja aí adaptando a sua situação atual, ao casamento, à vida profissional, à empresa. Não sei qual é a luta que você enfrenta, qual é a vírgula que aconteceu na sua vida. Eu sei que você está adaptando aí, aplicando a sua vida. Mas tem mais um detalhe. A partir do versículo de número 6, começam as exigências. Versículo 6, não capítulo. Versículo 6 diz assim, ó. Em primeiro lugar, esforça-te e tem bom ânimo. Não quero saber de covarde aqui, Josué. Esforça-te e tem bom ânimo. A definição do dicionário vai dizer que esforço é aquilo que se faz com dificuldade, com empenho. É um trabalho, é um empreendimento, é uma obra. O Senhor está dizendo, Josué, não é coisa pequena. Você vai ter que suar a camisa, meu irmão. Meu filho, meu servo. Você vai ter que trabalhar mesmo. Vai exigir esforço. Deus não acompanha ou não quer no seu exército aqueles que não estão dispostos a se esforçar. Quantas famílias destruídas, filhos crescendo sem valores morais, sem uma base, porque não estamos mais dispostos a impor esforços. Deixa que alguém discipline, deixa que alguém ensine, terceiriza. Não. Josué aqui está sendo chamado, está sendo convidado pelo Senhor a se esforçar, a impor o seu melhor, a sua vontade mesmo. Não é apenas quando ele podia ou quando lhe convinha, é sempre. Para nós sermos bons cristãos requer esforço. Vai ter um texto bíblico que diz que o céu se conquista pelo esforço. Se conquista pelo esforço, requer que nós permaneçamos sempre buscando em comunhão com o Senhor. É na oração, é no estudo bíblico, é na consagração, na assiduidade nos cultos, no cumprimento das campanhas, no falar de Deus para os filhos, no dar bom testemunho no trabalho, no sair dos grupos que não agradam ao Senhor, não falar palavras torpes, não olhar que não convém, e assim vai indo. As disciplinas da vida cristã, todas estão relacionadas a este esforço. Esforçar-se para agradar ao Senhor. Esforçar-se para cuidar o pequeno ou grande rebanho que Ele colocou na mão. Requer esforço. Para cumprirmos o chamado de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas, para atendermos às demandas, os compromissos, precisa esforço. Precisa servir além do que é pedido pelos olhos naturais. Precisa ir além, dar um pouco mais. Sabe, às vezes eu leio história de alguns personagens, como aquele do livro Heróis da Fé, e eu fico tremendamente envergonhado. Porque aqueles homens, olha o tanto que renderam. Alguns deles passaram um grande percentual da sua vida no lombo de cavalos e escreveram livros e pregaram não sei quantos sermões, não lembro de cabeça agora. Foram homens frutíferos para o Mestre. E hoje nós temos tudo à disposição. E o nosso rendimento não está tão alto. Talvez precise mais esforço. Talvez precise pagar mais o preço na oração. E às vezes vem essas campanhas de clamor pela madrugada, mas a gente está muito cansado. Amanhã a gente ora. O dia foi tão corrido, estou com a cabeça exausta. Não, requer esforço. Deus deu os 4 pontos iniciais, mas Ele começou a falar, eu preciso que você se esforce, Josué. Segundo,
tenha bom ânimo. Bom ânimo, pastora Luiz já falou parte do que significa. Eu também tenho uma outra visão a respeito, que é o seguinte: é uma determinação diante do perigo ou do sofrimento, é um ato de coragem, como o pastor falou, uma decisão, um homem de valor, um homem ou uma mulher. As coisas que vêm à afronta não o deixam cabisbaixo, ele permanece com bom ânimo, ele está animado para fazer, está cansado, está doendo, está suando, mas ele está animado. Ninguém tira o bom ânimo deste homem, desta mulher, dessa irmã. O Senhor está dizendo: esforça-te e tem bom ânimo. Ele sabia que viriam dias que Josué teria vontade de abandonar aquele povo. Teria dias que ele seria colocado à prova, que ele diria perante o povo: vocês precisam escolher quem que vocês servem, escolher hoje quem servais, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Povo de dura cerviz, difícil de lidar, que reclamou do deserto, reclamou também do Egito, lembrava das gostosuras do Egito. O Senhor sabia que ele ia precisar ter bom ânimo, e esse é um texto que nos reforça diariamente. Quando vem abatendo-se o desânimo, lembre desta palavra: esforça-te, tenha bom ânimo. Aleluia. Vai firme. Vai firme, não desiste não. A obra de Deus tem momentos que o desânimo começa a se abater sobre a nossa vida. A vida cristã, a vida conjugal, a vida profissional, o aspecto social, as amizades que você tem, a carreira acadêmica que você planejou. Todas essas áreas têm um momento do desânimo. Mas a palavra diz: tenha bom ânimo. Na minha adolescência tive uma época, eu já falei isso em outros lugares, teve uma época que eu estava querendo desistir, praticamente de tudo. Namoro, a gente tinha aquelas briguinhas de adolescente. Faculdade eu estava querendo abandonar, porque estava desgostoso. O serviço eu queria sair, porque não era a área que eu gostava. E, enfim, todas as coisas parecem dando errado. E uma das palavras que o meu pastor, o meu pai, falou foi: você precisa primeiro corrigir a vida espiritual. A vida espiritual. E nesse ponto que você vai ser animado pelo Senhor. E dito e feito, começamos a fazer campanha de oração pelo casamento, nos consagrarmos, e o Senhor foi ajustando. Eu fui trocado de setor para a área que eu estava me formando, a faculdade começou tudo a se ajustar, e dali a pouco eu estava noivando, estava casando, e glória a Deus. Pensou se eu tivesse desanimado? Eu sei que você também tem inúmeras experiências, assim, os pastores aqui também, de momentos que o inimigo tentou nos acabrunhar. Tem um homem de Deus que chegou a um ponto de pedir a morte, e eu me identifico, ou melhor, eu já usei o seu texto para pregar, Elias. Elias chegou a um momento que recebeu uma ameaça, foi ameaçado pela rainha de Israel, e ele fugiu, abandonou seu amigo, foi se esconder dentro de uma caverna e foi pedir a morte. E o Senhor foi lá e buscou ele, restaurou ele. Estava desanimado, mas o Senhor o colocou de pé. Talvez Josué aqui estivesse prestes a desanimar. O Senhor diz: esforça-te e tem bom ânimo. Aleluia. O Senhor te diz nessa noite: esforça-te, tem bom ânimo, não se frustre, não desanime, persista, tenha motivação, finalize aquilo que você começou, seja blindado emocionalmente, psicologicamente contra as setas do desânimo, seja pelas crises interiores, daqueles que têm o perfil mais melancólico, são mais introvertidos, introspectivos, ou seja pelas flechas exteriores, de pessoas que não acreditam em você, de situações do mundo que vão contrariando o teu planejamento, de pandemias globais que vão dando uma opressão sobre a igreja e sobre o povo. Blinde-se contra isso e mantenha o seu bom ânimo. Pode acabar esse mundo, a nossa confiança está em Deus. Pode acontecer tudo por aí, nosso ânimo é Cristo. A alegria do Senhor é a nossa força. Então o Senhor disse: Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Aleluia. Na sequência, versículo número 7. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo. No versículo 6, o Senhor está falando de um panorama geral da sua vida, de tudo que se apresentasse.
Na sequência, o versículo 7, ele está falando sobre um ponto específico. Olha só: esforça-te em bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Opa! Precisa se esforçar para cumprir aquilo que foi instruído, aquilo que já foi deixado por Deus, a lei que já está pré-estabelecida. Não era para Josué mudar todos os marcos e instituições antigas, as hierarquias, não. Era para seguir a lei que o Senhor havia dado a Moisés. Não houve outro homem na história de Israel, ou mesmo nos dias atuais, em que o Senhor deu um estatuto ou um código de leis como ele fez com Moisés. Era para seguir aquele código. Ah, não, mas o líder deixou, era a ideia dele, agora vão jogar no lixo. Não, segue a orientação que ele passou. Olha que interessante. Tenha o cuidado de fazer conforme a lei que Moisés ordenou. Precisa respeito aos marcos que foram instituídos. Não pode haver desvios. Precisa ter prudência. A sequência diz assim, dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Olha a mensagem para aqueles que são mais novos, assim como eu me considero mais novo também. Seguir a orientação daqueles que já têm experiência e disseram o caminho que era melhor para trilhar, como deveria andar. Nós estamos em um momento de transição, em que tudo está diferente, as coisas são mais rápidas, a maneira de administrar, a vida familiar é diferente, a maneira que as empresas trabalham é diferente, a própria maneira de estoque é diferente. Agora teve até um problema, aqueles que trabalhavam com just in time vão ter que ter mais estoque para servir aos clientes, a maneira que eles se reuniam agora tem que ser por videoconferência, muitas coisas mudando, mas tem marcos morais, tem marcos de ética e de maneira de conduzir que precisam ser seguidos. Tem coisas que não mudam. Eu já dei uma palestra para adolescentes a respeito de redes sociais, em que eu falo, pode mudar tudo que está ao nosso redor, mas a maneira de se comunicar com Deus continua igual. É lendo a sua palavra, é orando, se consagrando. Eu não sei o WhatsApp de Deus. Se ele tem outras redes sociais, também não sei. Então, algumas coisas antigas permanecem, precisam ser respeitadas. Na mudança que nós vamos impondo lá no lar, ou na empresa, ou na obra de Deus, na congregação, no departamento, precisa prudência e seguir conforme a lei que já foi estabelecida. Aleluia. Olha mais a importância que Deus dá aqui, Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar teu caminho e serás bem-sucedido. Quem não quer ter um caminho próspero e ser bem-sucedido? Ninguém. Todos nós queremos. Tem um segredo aqui. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. O que é livro da lei para nós? Não é só a Constituição, o Código Legal do nosso país. É a palavra. É a palavra. Então vamos ler assim, Não se aparte da tua boca a palavra. Medita nela dia e noite, para fazer conforme o que está escrito. Veja, não se apartar da boca não é simplesmente eu conhecer e deixar de longe. Não, é que eu esteja sempre falando. Não há melhor conselho que qualquer um de nós possa dar para os nossos liderados, para os nossos filhos, para os nossos conhecidos, o vizinho, do que a palavra de Deus. Cita um versículo. Tudo que você vai falar, fala de Deus. Não se aparta da boca, dia e noite está falando. Quando está triste, está salmodiando. Quando está preocupado, está lembrando dos provérbios. Não se aparte da sua boca e da sua mente. Por quê? Porque precisa meditar dia e noite. Como nós temos falhado nisso? Como nós temos falhado nisso? Porque tem tantas outras coisas que a gente fica meditando. O pastor Luiz deu um exemplo aqui, a direita ou a esquerda.
É assim, assado. Não vamos entrar em questões. Fulano de tal faleceu. Aquele ator lá faleceu. O tal do programa famoso foi eliminado. Por favor, medita na lei de dia e de noite, na lei do Senhor. Como é bom acordar pela manhã e vir um versículo bíblico na sua mente. Ao ir deitar, a última coisa que você pensa é em Deus, é em estar no céu, é naquilo que está prometido para nós, é no futuro abençoado da sua família, é no bem dos seus filhos. Medita dia e noite nesta palavra, que ela não se aparte da sua boca. Se você fizer conforme está escrito no livro da lei, você vai ser próspero e bem-sucedido. Bem-sucedido é que tudo aquilo que a gente tenta fazer, os empreendimentos, o Senhor abençoa. E próspero é que não só tem muito dinheiro, isso é uma interpretação limitada da prosperidade. Próspero é que o Senhor vai estar com você lá dentro da sua casa, vai ter a presença dEle, vai ter a alegria do Senhor junto contigo. Prosperidade verdadeira. Quantos cheios de cifras bancárias e passando tristeza, em depressão, entrando no suicídio, querendo suicídio. Tem problemas físicos também, claro, tem outros aspectos, outros motivos, mas tem pessoas que é pela falta de alegria, é pela falta do sucesso espiritual. Então, vamos repetir esses 4 pontos aqui. Esforça-te, tem bom ânimo, tenha cuidado para fazer conforme as leis que Moisés já explicou, não se aparte da tua boca o livro da lei. E agora vamos finalizando no versículo de número 9. Uma exortação final. Sabe, a palavra exortação não é puxão de orelha. Às vezes a gente acha que é isso, né? Quer exortar os irmãos, quer ir lá e puxar a orelha. Não. A exortação é um incentivo, é uma palavra de ânimo. Então a exortação final é assim, não te mandei eu, Josué, esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oh, aleluia! Antes dele falar esta palavra, que o Senhor é com ele, ele diz, eu te mandei. Deus deu uma ordem para ele, para que ele seguisse essas orientações. Não é uma sugestão, uma ordem. Quando o Senhor foi assunto aos céus, ele olhou para os discípulos e ele mandou pregar. Ele disse, ide, pregai, anunciai, batizai, discipular. Não foi uma sugestão, foi uma ordem. Então, se nós seguirmos as ordens do Senhor, a orientação do Senhor para a nossa vida, aí sim, o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não precisa temer os inimigos, não precisa ficar assustado, espantado. Vai acontecer doenças? Vai, ainda mais daqui para frente. Não é ainda a grande tribulação, da nossa perspectiva pentecostal assembleiana. Vai ter guerras e rumores de guerra? Sim, a palavra diz isso. Não te espantes e não temas, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Amém. Você crê nessa palavra? Você vai tomar posse dela nessa noite. Eu quero te convidar a ficar em pé. Esforça-te, tem bom ânimo. O Senhor repete isso. Interessante, né? É algo importante para Deus falar 3 vezes para Josué no mesmo trecho que nós lemos. Claro que tem a questão gramatical, né? Aquelas expressões que eram comuns, mas está reforçando ali, enfatizando. Não ficar com medo, não ficar espantado. Deus está com os escolhidos, Deus está conosco por todo o caminho. O exemplo que eu citei de Elias achou que a sua vida estava finalizando quando ele estava dentro da caverna. E o Senhor fez ele se levantar e o Senhor disse, teu caminho é longo, Elias. É tão longo que é provável que não tenha terminado ainda no ano 2020. Porque as profecias dão a entender que é Elias que vai voltar para anunciar o Messias. Tu está pensando que já terminou a obra de Deus na tua vida? É longo. Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É aqui em Joinville, é onde você for pregar a palavra, fazer a obra de Deus, dar bom testemunho de cristão. Vamos orar juntos?
Eu quero convidar você, em especial, não para vir à frente, mas se você desejar se ajoelhar aí, se talvez está se sentindo meio desanimado, está na pausa da vida, na vírgula, na encruzilhada, que nem Josué. Quero orar para que Deus venha te dar ânimo e animar a tua vida, teu coração. Chegou aqui cabisbaixo, quero que você saia daqui contente com Jesus. Contente, cheio da presença dele, animado mesmo, disposto a impor esforço naquilo que você já estava abandonando já. Vai lá e vai se esforçar para fazer. Ou talvez você viu que na sua trajetória não está se esforçando pela obra como deveria. Eu também quero orar junto contigo, e eu me incluo nessa agora, para ter mais esforço na obra de Deus, fazer mais pelo reino, fazer mais pelo crescimento da obra de Deus. E não pense que a obra de Deus é somente uma congregação, um templo físico, não. Lá dentro da tua casa, a tua pequena congregação, a maneira que você está educando os teus filhos, falando de Jesus para eles, se esforce. Eu quero orar para que o Senhor te ajude a ter esforço. Talvez está com dificuldade de seguir alguma liderança, alguma lei que foi instituída por Moisés na sua vida. Quero ajudar você em oração, para que você reconheça, consiga entender a orientação do teu líder, do teu pastor, do teu obreiro, do teu chefe lá na empresa. Às vezes precisa que o Senhor abra a mente para compreender. Eu quero orar para que o Senhor abra, para você ter sabedoria para se portar, seguir a liderança. O amor pela palavra é o quarto ponto. Que você tenha prazer em ler a palavra de Deus, meditar nela, em decorar versículos para ir citando ao longo do dia, fazer um propósito de ler a Bíblia toda. Muitos estão em quarentena, tem tempo livre, mas a maioria está trabalhando, está na correria, mas precisa dar prioridade para ler, para meditar, para fazer a leitura anual da Bíblia, costume que já foi abandonado por alguns talvez. Nós vamos orar neste momento, uma palavra de confirmação do Senhor para as nossas vidas. Senhor, te agradecemos porque o Teu Espírito Santo está neste lugar, nesta noite. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque sempre tens falado comigo, e eu sei que também tens falado com o Teu povo nesta noite. Oh, como precisamos de Ti, Senhor. Às vezes que as opressões, a pressão, as afrontas são tão grandes, as limitações interiores são tão grandes, que estamos a ponto de parar, de desistir. Renova o nosso ânimo, as nossas forças. Renova o ânimo do teu servo, da tua serva, para ele andar animado, contente, convicto do chamado, do propósito de Deus para a vida dele. Que ele possa impor esforço para que o seu casamento vá bem, para que a sua empresa prospere, para que o seu trabalho seja abençoado, a sua carreira acadêmica, o círculo social, seja dos parentes ou dos amigos, que ele possa se esforçar em prol deles também. Nos ajuda, Senhor, como nós precisamos meditar mais na Tua palavra, e às vezes tantas coisas nos tiram esta prioridade, o cansaço, a fadiga, a falta de compreensão, o distanciamento do Espírito Santo. Insiste conosco, Espírito Santo, nos desperta, nos lembra de ler a Tua palavra, faz-nos lembrar de versículos, de textos bíblicos, e ao lermos que nós possamos entender, tendo a Tua companhia, desfrutando de momentos especiais na Tua presença, ao meditar na Tua palavra. Aleluia. Fala, Senhor, individualmente conosco. Se alguém ainda está, Senhor, em dúvida, preocupado, fala neste momento com ele. Visita-o nesta hora, no seu coração, na sua mente, e renova, Senhor, com a Tua graça, com o Teu poder, os Teus propósitos que não foram embora, mas permanecem. Confirma, Senhor, o Teu querer para a vida do Teu filho, da Tua filha. Nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus.